desse bloco aqui, gente? A gente está falando de várias iniciativas, ideias, a gente está mirando no futuro, a gente está entendendo que em certos momentos da vida, migrar do que já foi para aquilo que precisa ser é fundamental. Então isso a gente pensa assim, mesmo você que tem alguma iniciativa, olha, a gente tem ali naquele banco sentado, missionário Zé, Rosita, José, Rosita, o filho Davi do lado, e para vocês que estiveram lá em cima agora, há pouco a gente falou, eles são líderes do projeto lá de Moçambique, que hoje conta com aproximadamente 250 igrejas. Então chega uma hora em que o plano que a gente está fazendo precisa de mudança, precisa de renovo, né? A gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem missionários plantando igreja no Brasil, alguns de vocês são empresários, alguns de vocês têm negócios, alguns de vocês estão acabando de chegar de empreendimentos bem diferentes, olha. O Rolf está ali sentado, está recém-chegado, chegou ontem, Rolf? Chegou anteontem, lá de Guiné-Bissau, fazendo um projeto de educação, também social, né? Se espalha para várias coisas. Então nós temos aqui, basicamente, as pessoas que interessam, as pessoas que precisam estar aqui, elas estão, entenderam o chamado, entenderam a proposta, e elas estão aqui para serem inspiradas. Alguns de vocês também são empresários e estão pensando de que maneira será que isso tudo que a gente está ouvindo pode ajudar a gente a olhar para frente e olhar de uma maneira diferente, talvez trazer mais vida, cor, mudar o ar, crescer o ânimo. Então esse bloco que a gente vai fazer aqui agora, a gente tentou trazer pessoas fazendo coisas diferentes, mas dentro do processo, dentro da ideia de Ben, certo? Então eu quero convidar de novo a Samara. Samara, por gentileza, vem até aqui. Nós vamos conversar aqui um pouco agora. Rômulo, cadê o Rômulo? Rômulo está aqui também. Beleza. André, vem cá, André. Vocês querem bater palma? Pode bater palma, vai. Vocês estão aí. Então, antes de começar já diretamente com perguntas, eu vou pedir para que cada um de vocês fale um pouquinho a respeito do que vocês estão fazendo. Pode? Você está com um, né? Então, Ok. pode deixar com esse aqui. Eu posso usar esse aqui também? Pode? Vou deixar um com cada, porque a gente é chique. Um microfone para cada um. Muito bem, gente. Então, eu quero começar pela ponta de lá. Rômulo, se apresenta da forma que você acha que você precisa ser conhecido por esse pessoal. Eu não vou contar para vocês como é que a gente, como amigos, a gente se trata, tá? Vamos deixar fazer a apresentação formal aqui do Rômulo. Diga aí, Rômulo. Bom dia. Meu nome é Rômulo, certo? Mais conhecido como Lolo, ok? Muita gente não me conhece pelo meu nome real. Eu sou de São Paulo, né? Na verdade, da cidade de Vargem Grande Paulista. Me converti na igreja que o pastor Dinho é pastor. E agora eu moro em Blumenau, certo? Hoje eu tenho uma escola de inglês que ela é online. Morei um ano no Canadá através do programa do IVEP. E hoje eu empreendo, e quando o Paulo Santos ele me chamou para falar, Romulo, você podia falar lá do que você está fazendo e tudo mais, eu comecei a pesquisar, né, sobre o que é o Business as Mission. Eu já sabia mais ou menos, mas eu não sabia nada profundo, e aí fui pesquisar, ver vídeo no YouTube, no Google, e aí eu encontrei um vídeo da Samara sendo entrevistada, e aí ela falou dos 4 pilares. E sem querer, eu falei, caramba, mano, meu negócio é isso aí. E ele atua nos 4 pilares. E aí acho que a gente vai conversar sobre isso daí mais pra frente, e se encaixa nos 4 pilares. E hoje eu entendo realmente o porquê que Deus me mandou para o Canadá. Antigamente eu trabalhava numa escola internacional,
chamada Maple Bear, e eu tinha um salário ínfimo. E no terceirão daquela escola, a escola organizava intercâmbios para os alunos, só que os alunos pagavam. Então, cada intercâmbio era R$10.000, R$15.000. E cada, tipo, para ir para as montanhas, para Toronto, R$20.000. Eu falei para Deus só, falei um negócio baixo no meu pensamento, Deus meu, eu ganho R$1.000 e poucos, mano. Eu gostaria tanto de ter uma oportunidade dessa. E só falei e esqueci. 4 anos depois, acho que o pessoal do processo seletivo do IVEP teve dó de mim e me mandou por 1 ano para o Canadá. Voltei, me casei, comecei a trabalhar numa escola de inglês, virei coordenador e hoje sou dono de uma escola de inglês online que abençoa muitas pessoas. Tem professores trabalhando e os professores têm chance de evangelizar e é isso aí. Muito bem. Bom, bem preciso dizer para você, se você está com alguma necessidade de instrução em uma língua, uma capacitação, então você tem aqui, Rômulo é uma das alternativas, eu sei que já tem outras aqui, depois a gente pode anunciar um pouco mais sobre isso, tá? Vamos. Muito bem, o André, eu preciso dar uma introdução especial, porque o André, ele já é, antes da gente falar sobre isso, o André já era parceiro, né, gente? Então, quando você entra lá no site da Cobim, você encontra todo um ambiente lá que foi preparado sob demanda para poder estar como está lá, né? Então, esse projeto é um projeto do André, que já tem sido parceiro. Quando a gente começou a pensar o que a agência deveria ser, os novos planos da agência, nossa escolha foi começar por um site para poder veicular imediatamente as informações que não estavam chegando. E o primeiro parceiro, assim, de imediato, foi o André, via o Demétrio, que está por aí também. Então, com muita alegria mesmo que eu tenho o André aqui, podendo testemunhar aqui um pouquinho, falando com a gente. André. Olá, bom dia a todos. É uma alegria poder fazer parte disso aí, né? E aí, escutando as histórias, né? E o que Deus tem movido com essa agência missionária é impressionante. Eu me sinto muito feliz com isso. Meu nome é André Barquintim, eu sou ali da primeira igreja Irmãos Meninos do Boqueirão. E por muitos anos, até os meus 27 anos, eu fui um perfeito esquentador de banco, vivia a fé dos meus pais, né? E um certo dia eu marquei um X em design gráfico, porque eu sabia que se eu quisesse alguma coisa na minha vida, eu ia ter que ir pelas minhas próprias forças, meu próprio empenho, né? Porque minha família não ia me proporcionar a realização dos sonhos que eu almejava na minha adolescência, juventude. E um dia eu marquei um X lá em design gráfico, pensando em ficar muito rico, sabe? E eu comecei a trabalhar com design gráfico e de repente eu percebi que não dá para ficar muito rico sendo um funcionário designer gráfico, né? Então, aí, puxa vida, eu louco para conquistar os meus sonhos, atingir os meus objetivos. Com os 20 anos abri minha primeira empresa, desenvolvimento web, né? E fui atrás do meu sonho de ser muito rico, né? Então, comprar todas as coisas que eu sempre quis comprar, né? Participando na igreja, participando de tudo que a igreja poderia me oferecer. E essa empresa, eu fiquei nela por 4 anos. Depois abri uma nova empresa, um pouquinho mais focada também na parte de design com desenvolvimento web. E nessa empresa eu fiquei por 10 anos trabalhando nela, aprendi muitas coisas, e ela começou a me dar aquilo que eu sempre sonhava, né? Os recursos financeiros para eu atingir aquilo que eu sempre quis atingir. Mas eu não sabia o quanto Deus já estava preparando um caminho, de que Ele marcaria um encontro comigo em 2010, de uma viagem que eu fiz com a minha esposa lá na Alemanha, onde lá eu digo que foi a minha conversão, eu nasci de novo lá, e propósitos foram realinhados, né? Novos propósitos de vida e dons foram revelados, e de lá para cá, isso já, né, vai fazer quase 10 anos agora, e de lá para cá Deus tem trabalhado muito na minha vida, né, nesse lado empreendedor, mas não mais para ficar muito rico e comprar todas as coisas que eu quero, mas para um lado de isso servir para que eu possa
servi na minha igreja, no Ministério de Jovens, de Adolescentes primeiro, né? Agora estamos há 9 anos e meio no Ministério de Adolescentes e há 1 ano agora fizemos que estamos também no Ministério de Jovens. Então, o meu negócio hoje está montado para aquele que eu possa servir melhor na minha igreja, na minha comunidade, e aquilo que eu tenho usado, né, hoje a minha empresa, ela é mais focada em marketing digital, design gráfico, né, também um pouquinho da parte web, né, que eu trago toda essa experiência aí, e de uma forma poder servir a minha igreja, essa paixão louca que eu tenho pelos adolescentes e os jovens, isso só tem crescido cada vez mais, eu tenho aprendido muitas coisas com isso, mas o meu negócio hoje eu consigo aplicar muito do marketing digital, da comunicação, do design gráfico no ministério, e Deus tem abençoado muito. Então, lá atrás, quase 10 anos atrás, entrei no Ministério de Adolescentes lá, com 30, 40 adolescentes no máximo, esse número ficou muito maior, e a gente está no mesmo processo agora de 1 ano nos jovens, já está em crescimento, mas não só isso, mas a gente olha o nosso ministério, né, dos adolescentes e jovens como uma pista de decolagem, né? Então a gente quer, com esse meu negócio, eu quero auxiliar esses jovens adolescentes para que eles vão para a missão, façam seminários, se desenvolvam no ministério, encontrem o seu propósito, não esperar que nem eu até os 27 anos. Entendo que Deus marcou um encontro comigo lá, que era o começo, mas hoje aquele xizinho que eu marquei em design gráfico faz muito sentido para mim, faz todo sentido, mesmo com a motivação errada lá atrás, e hoje eu posso usar isso para o reino de Deus, né? Então o meu negócio, hoje ele serve para que eu possa atuar na igreja, mas Deus tem nos mostrado que minha esposa, ela trabalha como gerente de enfermagem no hospital, então ano que vem estamos planejando para ela vir trabalhar comigo, para que o nosso trabalho também continue apoiando os jovens que estão indo para a missão, querem estudar, querem se desenvolver, querem fazer a diferença na sociedade aí. Muito Seria bem. basicamente isso aí. Basiquinho é isso aqui. Antes da gente ir para Samara, é super interessante a gente ver esses irmãos falando, porque Deus chama pessoas em todo lugar, em todo mundo, e essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas precisam de entender e visualizar como que você saiu. A gente trabalha bastante com coach, né, com os nossos projetos aí no Brasil, com coach, e a gente sempre fala do estar no ponto A e desejar migrar para o ponto B. Então, muitas pessoas estão no ponto A falando, cara, eu queria muito chegar no ponto B, mas a gente não sabe muito bem como é que a gente chega lá. Então, aqui a gente poderia podia ter umas 20 pessoas, muitos de vocês poderiam estar aqui. Mas aqui é somente uma degustação do que esse negócio todo pode ser quando a gente pensa com a janela macro, né? Tá bom? Samara, para você eu queria fazer 2 perguntas. Sim. Pode falar do jeito que você quiser, se você quiser fazer a sua introdução antes também faz. Mas as minhas perguntas são as seguintes. Hoje a gente está falando aqui da Samara, que é uma das representantes Isso. do BEM no Brasil, que tem uma conexão muito forte com os papas do assunto. Agora, alguns dias atrás, a gente esteve junto Sim. no evento, né? Uhum. O mestre esteve aqui no Brasil, a gente foi lá conhecer ele pessoalmente. Foi muito legal. Mas o que a gente não sabe é que a Samara já empreendeu e já trabalhou com negócios bem pequenos, em culturas, eu poderia dizer, imensamente, não impossibilitadas, mas não desenvolvidas, Sim. que é um contexto que a gente conhece muito bem. Eu queria que você falasse disso. Tá. Talvez você faça um pacotão, Sim. mas assim, para a gente saber de onde a Samara vem, para você falar, não é uma pessoa que está simplesmente aqui, vamos pegar aquela pessoa e botar aqui. Só para você entender um pouquinho do que ela andou fazendo nesses tempos aí, por favor, Então, Samara. rapidamente, meu nome é Samara Brandão. Gente, eu sou do Acre. Conheci alguém Então, do Acre, gente. alguém do Acre, Vocês justamente. também. Pode fazer piada em relação a isso, mas tem que mudar as piadas, porque essa dizer que o Acre Então não existe já é existe vela. mesmo, né, o Acre. Existe. Então você já tem que começar a fazer novas piadas. Então, um pouquinho rapidamente da minha trajetória, né, para você entender. Seu nome, esqueci, o André. Lá atrás eu marquei um X em administração de empresas, sem saber aí, né, o propósito de Deus para isso.
E depois que eu fiz a minha faculdade, eu entrei, fiz um programa de consultoria organizacional pelo Sebrae. Eu me formei na PUC de Goiás. E aí, logo depois, eu fiz esse programa no Sebrae de consultoria, também, né, sem entender, você é muito jovem, né, e aí você vai indo pelas oportunidades, mas hoje faz todo sentido. E aí, depois dessa capacitação, eu fiz um concurso para o Sebrae, passei, né, e fiquei lá 7 anos, sendo a responsável por planos de negócios e a consultoria, o atendimento de consultoria aos microempreendedores, ficava comigo também. Depois eu trabalhei com tecnologia lá dentro, enfim. E depois de 7 anos, né, lá dentro, eu me converti estando dentro do Sebrae. E aí o senhor fala para mim, olha, dá tchau aí para esse seu emprego muito bom, mas eu tenho outros planos para você. Então, eu pedi a minha demissão, saí do Sebrae e fui para Missões. Então, eu fui ser uma jocumeira, né, em Minas Gerais, fiquei lá 5 anos. E aí, o que aconteceu? Eu ouvia muitas histórias, né, de missionários transculturais, com histórias maravilhosas de conversão, de milagres. Eu falei, eu quero viver isso, né? Só que como eu tive esse passado aí de Sebrae e outras coisas, eu fiquei no escritório da missão, trabalhando com os diretores, né? E alguém rindo ali de mim. Pois é. E aí eu falei assim, Deus, eu não acredito nisso, eu quero ir para missões, né? Porque a gente quer ir para o não alcançado, aquela coisa. Aí você está no escritório, você fala, não estou servindo, né? Estou aqui. E aí, nesse dia, Deus falou assim para mim, olha, mas deixa eu te falar, essas missões, não é só você ir para o não alcançado, eu tenho um outro caminho para você. E foi aí que, em 2013, eu conheci Business as Mission, numa viagem ao México, e depois eu fui para uma escola de empreendedorismo com missão, né, que é negócio com missão, no Colorado Springs, nos Estados Unidos. Passei 3 meses lá, onde eu conheci o Mats, conheci vários empreendedores que estavam empreendendo, né, em vários locais do mundo, fiz visitas a várias empresas. E aí eu entendi que toda aquela formação que Deus me deu era para ser utilizada, né, dessa forma. Porque eu achava assim que tudo aquilo que eu vivi não servia para missões. E Deus falou, né, o cajado é o mesmo, só que agora você entende como usar, você entende o propósito desse cajado, né? E aí, a partir disso, depois dessa escola, aí é onde eu fiquei 2 anos na África do Sul, trabalhando como voluntária, né, como parte de uma ONG chamada Paradigm Shift. Essa ONG me ensinou muito porque eu trabalhei África do Sul e Moçambique, e aí trabalhei num projeto de empreendedorismo, porque olha o que a gente fazia. Eles criaram uma metodologia, que essa metodologia a gente vendia, eu treinava os obreiros da igreja, e a igreja oferecia um curso de empreendedorismo para empresários, microempresários da comunidade local. Isso, em geral, você sabe, o contexto de África, né, é bem diferente daqui. É parecido um pouco porque é como se fossem aqueles MEI e muitos empreendedores informais. Então, o que a gente dava? A gente dava formação empresarial para eles, porque eram pessoas que não tinham acesso à informação empresarial. Então, a gente dava a formação empresarial para eles, e aí também era uma oportunidade deles participarem desse curso dentro da igreja. E aí a gente tinha uma parte de discipulado também. Bem, resultado, nós percebemos que essas pessoas, uma vez fortalecidas no empreendedorismo, que a gente ensinava a empreender melhor, a fazer poupança, a como investir na empresa, no que você tinha que investir, ensinando eles a dinâmica do negócio, nós percebemos que esses negócios começaram a prosperar, a crescer, e as famílias daqueles africanos passaram a depender, porque dependiam exclusivamente da renda desse negócio. E aí a gente percebeu e fez um estudo que 80% desses empreendedores que fizeram o curso com a gente, 80% começou a poupar. Gente, é lindo, tem cada história, depois eu posso adentrar melhor. Então, eles começaram a fazer poupanças, né, entenderam essa necessidade, começaram a fazer poupança, começaram a reinvestir nos próprios negócios, começaram a crescer. E o mais legal, o contexto de África,
lá você sabe que tem muitas guerras civis e muitas crianças ficam órfãs. E você tem muita criança órfã, muita viúva. E você acaba que numa família dessa, um vizinho acolhe uma criança, ou o tio, ou um parente acolhe essa criança. E aí nós percebemos que nessa cadeia toda de empreendedorismo, uma família que vivia do negócio, tinha a renda do negócio, ela sustentava em média 5 pessoas. E uma delas, em geral, era um órfão ou uma viúva. Então, a cadeia, aquela cadeia, né, do Senhor que diz, olha, cuida do órfão e da viúva, a gente percebeu isso também sendo, né, de certa forma, realizado através do fomento desses negócios. Então, basicamente, a Paradigm Shift funcionava assim, você tinha, né, o pilar do desenvolvimento do negócio, essa parte aí administrativa que a gente ensinava, tinha o discipulado e também a igreja tinha a opção de fazer, Paulo, o financiamento. Então, a igreja ela poderia financiar esses negócios, fazer tipo um empréstimo comunitário, e aí aquele grupo de empresários ia pagando, né, eles eram os próprios, vamos dizer assim, os próprios avalistas uns dos outros, e aí depois eu posso explicar como funciona isso, mas eles iam pagando esse financiamento para a igreja depois. É bem legal essa dinâmica, e isso ia fortalecendo dentro das comunidades. Resultado: hoje a Paradigm Shift está em mais de 12 países africanos. E aí eu fui a responsável por levar esse projeto para Moçambique. Depois eu quero conversar, que eu já fiquei sabendo que vocês têm um projeto lá em Moçambique. Estou mandando trazer esse material para cá, para vocês verem que ele é super dinâmico. Cheguei a dar esse curso em 6 igrejas moçambicanas, inclusive igrejas locais mesmo, moçambicanas. Foi bem legal, a gente esteve aí. Né, inclusive na Igreja Assembleia de Deus de Moçambique, eu estive lá treinando o pessoal da Escola Teológica, nesse curso. Então, essa é a minha experiência com empreendedorismo, já tem desde 2000 e... Bem, se contar a faculdade, tem desde de 99, né? Mas, você vê que eu não sou tão jovem assim. Mas, tem aí essa caminhada toda e eu posso compartilhar depois dessas experiências com vocês. Muito bem. Bom, você está sentado aí pensando, poxa, bem que eu podia estar contando a minha história ali. Que bom. Talvez alguns de vocês estão pensando assim, cara, quando Deus que eu vou sentar lá para contar a minha história? Porque eu ainda não comecei a empreender, eu ainda não comecei a fazer alguma coisa que seja impactante, real, que faça a diferença no reino. Talvez sejam alguns desses pensamentos ou desejos que estão passando pela cabeça de vocês. Então vamos começar a montar uma escadinha. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Samara, eu vou fazer uma pergunta teórica e ela vai responder na teoria, certo? Mais ou menos assim. E depois a mesma pergunta, eu queria que a gente fizesse meio que uma resposta um pouco mais breve, para dar tempo de a gente fazer aqui o programinha aqui. Mas a mesma pergunta vocês vão fazer na prática. Então, por exemplo, essa primeira pergunta vai ser o seguinte: como que uma pessoa pode começar a empreender do zero? Olha, nunca fiz nada, nunca empreendi nada, ganhando salário, e eu tenho um desejo de começar a fazer alguma coisa que seja relevante. Então, essa pergunta ela é um pouco mais técnica pela Samara, mas depois eu gostaria que vocês dois falassem como vocês começaram. Fechado? Fechado. Samara, por favor. Então, para mim, como consultora, né, a parte teórica, eu daria o seguinte conselho. Primeiro, verifique aquilo que você gosta de fazer, porque empreender não é fácil. Então, existe aí uma jornada bem difícil. Então, eu falo que quando você empreende algo que você não gosta muito, só por uma oportunidade de mercado, você não permanece muito. Então, é bom você buscar empreender aquilo que você realmente gosta. Uma vez que você identificou, verifique a área, faça uma pesquisa, busque empreender uma cafeteria, um exemplo. Então, pesquisa tudo sobre cafeteria, pesquisa mercado, vai fazendo a tua pesquisa. Então, primeiro, empreenda algo que você goste, algo, né, que tem a ver com você. Segundo, faça uma pesquisa, tudo sobre aquilo que você quer empreender. E terceiro, faça um modelo de negócio, um Canva, para você até entender como é que você vai colocar o negócio em prática. Qual é o fluxo de ganho desse negócio, quais são as atividades principais desse negócio, o que você vai entregar de valor naquele negócio. Então, faça essas 3 coisas primeiro e aí o resto vai se adequando. Então, não é nem o plano, mas o próprio modelo de negócio no Canva ali, para você ter aí uma ideia mais clara de onde você está pisando. Então, acho que
Aí eu vou deixar para os meninos responderem na Ah, prática, que é só outra uma dúvida coisa. aqui que eu fiquei. Mas eu estou sentado ali e eu nunca ouvi falar de Canva, eu nem sei o que é isso. Canva, aham. O Então, que é Canva? Canva é um modelo de negócio, chama... É um modelo de negócio que é Business Model Generation, que é um modelo que você vai colocando, ele tem 9 blocos, e ele vai te perguntar qual que é o teu público-alvo, qual que é o teu segmento de mercado. Você pode procurar isso no Google, coloca lá Canvas. Eu acho isso na internet, qualquer pessoa pode ir lá e põe procurar. Canvas, Tá. põe lá e pronto. Aí ele vai te ensinando o que colocar em cada bloco. Aí vai te dar uma clareza melhor de como você organiza esse negócio para começar. Tem uma dica boa, se acaso você nunca ouviu falar disso, você vai no teu Google Play ou no teu App Store, que é onde você baixa aplicativos no teu celular, e você procura por Canva. Lá você tem vários aplicativos que são de graça e ele te guia fazendo perguntas para você montar isso que ela está falando. Isso aqui ainda não é o que a gente chama de business plan. Não é o business É só plan. para você estruturar, entender a ideia que você quer A fazer. dinâmica do negócio. Pronto, só isso. Obrigado, Samara. André? A minha história, meu começo foi meio sem querer, porque eu era estagiário numa empresa de desenvolvimento de software e essa empresa, ela produzia um sistema de tarifação de acesso à internet em redes de hotéis. Só que isso morreu, né? Que nem um videocassete, né? Então, onde você chega no hotel, você não paga mais para acessar a internet. Então, essa empresa, ela começou seu processo de morte ali, de falência, né? E nós, como equipe de desenvolvimento web, nós começamos essa empresa, né? No começo eu fui mais junto ali porque vi uma oportunidade, porque estava indo junto com os meus chefes, abrir um novo negócio e eu poderia aprender muito com isso, né? Então não era mais funcionário deles e passei a ser sócio deles, assim, né? Mas depois, com o passar do tempo, assim, o que eu poderia dizer assim de dicas para começar um negócio, né? Preciso ter um propósito. Lá atrás o meu propósito era ficar muito rico, né? Mas, claro, o retorno financeiro ele é muito importante, né? Mas às vezes a gente vê muita gente empreendendo no sentido de simplesmente ganhar o dinheiro e já enfiar naquilo que quer comprar. E montar um negócio vai muito além disso, né? E se você tem um propósito para esse negócio, né? E você tem um alvo, um propósito que você quer atingir, que o resultado também seja financeiro, isso vai te ajudar muito na caminhada. Não simplesmente colher o fruto do resultado financeiro e eu comprar tudo que eu quero na minha vida, conquistar tudo que eu quero, mas não, construir algo mais durável, mais sólido, né, que vai te dar uma caminhada maior, né, um negócio a longo prazo, até quem sabe vender esse negócio para um grupo ou enfim, né, mas o teu alvo, né, qual que é o teu propósito, isso vai te ajudar muito, né, isso eu aprendi depois na caminhada, né, porque antigamente a motivação é errada, depois a partir do momento que eu comecei a acertar, definir um alvo que não seja só a questão de ter dinheiro, isso me ajudou muito. E quando conciliou agora, nessa última empresa que eu tenho atual agora, com o ministério, aí, puxa vida, aí aconteceu muito mais fácil, porque aí Deus está como teu sócio direto ali e a coisa anda muito mais fácil. Conversa, que não quer dizer que você vai ficar rico. Com certeza vai ter muitas portas abertas. Eu espero que todos vocês fiquem muito ricos e que vocês doem muito para missões, porque o que interessa para a gente é as missões. Mas não é esse o propósito, vocês estão entendendo que é o caminho aqui, né? Eu estou falando muito assim, isso era lá atrás, de ganhar muito dinheiro, mas hoje para mim não é mais importante ganhar dinheiro. Né? Ficou bem claro, André. Ô Rômulo, em 2000 e alguma coisa, eu comecei um negócio com inglês. Na verdade, até um pouco antes. E a gente se conheceu em alguns projetos lá do Expresso Ação. E aí você foi para o Canadá. E quando você voltou, você me ligou, porque eu já tinha meu projeto, ele já andava. E aí você veio querendo fazer o que a Samara falou. Você estava fazendo pesquisa e você veio falar assim para mim, pô, Paulo, e aí, como é que você faz? Como que é o teu negócio que eu estou pesquisando? E aí você findou buscando algum caminho. Então, só para poder a gente pensar nisso aqui, olha, voltou com uma ideia, começou a fazer a pesquisa, só que de repente você olhou para o meu modelo e você falou, isso não é bom para mim, você encontrou o seu. Fala um pouquinho aí para a gente. Legal. Só complementando. Obrigado, mano.
saindo lá. Só complementando aqui, né? Empreender é um processo de observação constante, né? Então, quando a gente vai empreender, a gente precisa pensar que não é somente o desenvolver de um produto. A gente precisa se desenvolver junto com aquele produto que a gente está desenvolvendo. E isso entra outros aspectos que não é o seu produto. Por exemplo, não tem como você ter uma empresa se você não souber vender, ou sem você encontrar alguém que venda o seu produto. E no meio desse processo que eu fui desenvolvendo o produto, eu fui aprendendo a vender. E eu pesquisei muito, e esse processo de venda, a gente precisa entender que a gente tem que vender o problema, não uma solução, mas sim o problema que a pessoa tem. A gente tem que evidenciar o problema que a pessoa tem. A gente até brincou ontem, eu esqueci o nome do irmão que estava com a gente lá no Habib's, que ele falou, eu estou estudando isso, estou estudando aquilo outro, eu penso em ir para fora. Assim que ele falou isso, eu já falei, você tem inglês? Ele falou, não, então... Se não tem, é um problema. Aqui, você tem um problema. E muitas pessoas pensam que vender é um dom. E não existe o dom de vender, porque tudo você está vendendo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você está vendendo o seu peixe ali. Né? Se você quer namorar, você está vendendo o seu peixe. Então, não tem como você empreender sem que você empreenda, da mesma maneira que você desenvolve o seu produto, você tem que se desenvolver junto. E nesses aspectos, assim, então, eu criei uma metodologia, só que quem me conheceu quando eu morava em Vargem Grande, e me conhece hoje, não é me gabando, mas é colocando essa pauta do desenvolvimento pessoal. Quando eu morava em Vargem Grande, Paulista, e eu comecei a trabalhar, eu tinha que pensar 1000 vezes para comprar um hambúrguer. Hoje vocês podem perceber que eu nem penso, né? Que eu dei uma engordada. Mas esse desenvolvimento é muito, muito importante, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, antes de pensar em empreender na área do inglês, eu comecei a vender. Minha sogra, ela faz... Juntou as duas, né? Na verdade é o que eu pensei, né? Mas eu não queria verbalizar, né? Ele começou vendendo cuca. A minha sogra é um barato. Começou vendendo cuca depois do culto. Começou a vender na sogra. Primeira pergunta que minha sogra fez quando eu conheci ela, você é rico? Mas... Ai, meu Deus. Já até perdi o fio da meada. Você que falou da sogra. Quando eu voltei para o Brasil, antes de eu começar a trabalhar com inglês, eu vou tirar a venda da frase, né? Começar a trabalhar com inglês, a minha sogra, ela fazia parte de uma cooperativa, ela fazia doces, né, nessa cooperativa. Eu tive a ideia, quem sabe se eu virar distribuidor dessa cooperativa, a minha esposa era de uma cidade de Taió, cidade interior de Santa Catarina, a gente já estava morando em Blumenau, então eu ia lá para Taió, buscava os produtos para revender em Blumenau. Deu muito errado, perdi muito dinheiro. Mas só que quando eu comecei a galera falou, foi a pior burrada que você já fez investir nisso aí. Eu falo, não, foi o melhor aprendizado que eu já tive. Sim. Foi o melhor aprendizado, porque hoje tudo que eu coloco em prática na escola, de organização, de erros, eu cometi, eu não cometo agora. E a escola agora, a gente está com quase 70 alunos, tem aluno em Portugal, a gente atende aluno de 6 estados brasileiros, né? Então, esse lance da pesquisa, a gente precisa se entender como um produto em desenvolvimento, porque o seu produto só vai dar certo se você se desenvolve junto com ele. Muito bom. Então, acho que é isso daí que eu sinto. Olha, gente, aqui na palavra do Lolo tem um valor muito grande do conceito de Business as Mission, que é desenvolvimento. Você se desenvolve, mas você não está apenas olhando para o seu desenvolvimento. Então, eu estou olhando para as pessoas. Então, o empresário, ele começa a olhar para os seus funcionários, seus clientes, fornecedores, sócios.
ele começa a olhar como se fosse a igreja dele. Sim. E qual pastor que não quer? Qual missionário que não quer que a sua igreja, as pessoas se desenvolvam? Qual? É capaz que tenha, certo, gente? Sem julgar, mas bem provavelmente deve ter um aqui, um ali. Mas está errado. Está totalmente fora do foco de Deus. Deus não criou ninguém para ser subdesenvolvido ou não se desenvolver. Deus quer que todos nós venhamos a nos desenvolver. Claro, essa é a proposta central do Evangelho, salvação, mas desenvolvimento. Porque, como nós vimos ontem, esse afastamento de Deus só faz com que o homem vai perdendo as suas capacidades que Deus criou ele para ter. Portanto, a conversão também é um retorno para as capacidades plenas que Deus deu para nós. Imagem e semelhança de Deus, isso nos diz muito. E eu acho que tem muito a ver com o que o Rômulo falou aqui agora, né? Tá bom, gente, vamos pensar aqui o seguinte. Qual que seria, então, uma dica, Samara, de gestão? Agora, um pouquinho mais técnico, subimos mais um degrau aqui. Dica de gestão, assim, principal. Olha, gente, vocês estão aqui, ó. Dica de gestão número 1. Se você não se ligar nisso, você talvez perca o Sim. rumo. Então, a minha dica de gestão, principalmente para os pequenos negócios, é você fazer duas coisas. Se você fizer essas duas coisas direitinho, a sua probabilidade de manter e crescer essa empresa é grande. Primeira coisa, defina um prolabore. Porque a maioria, na minha experiência, a maioria dos micro e pequenos empreendedores não faz essa definição. Então, o que acontece? Eu ganhei o dinheiro aqui da empresa, pego aquele dinheiro, pago as minhas contas, pago o colégio da minha filha, pago isso, pago aquilo, e vai tirando da empresa sem fazer nenhuma anotação. E aí o que acontece? A empresa vai bancando a tua vida pessoal. E aí a tua vida pessoal vai crescendo, né, que é isso que acontece. Você vai aumentando suas despesas e vai prosperando, isso é bom, mas aí você vai tirando cada vez mais de dentro da empresa, sem fazer essa definição, e aí você deixa de reinvestir na empresa. Então, primeiro, duas coisas, faça o seu prolabore e viva com aquele salário. Olha, a empresa vai me pagar R$2.000, então viva com aqueles R$2.000 como se você fosse um funcionário da empresa. Se ela tem condição de pagar R$2.000, ok, você vive com aquilo. E a outra dica é reinvestimento. Ou seja, se a empresa lucrou R$500, né, em vez de você pegar aquele lucro e consumi-lo, né, como, né, o irmão aqui falou, vou consumir, vou comprar algo que eu super quero fazer, pega esses R$500 e reinveste, talvez até no teu marketing, da tua rede social para vender mais, porque o reinvestimento é você reinvestir naquilo que vai te trazer renda. Quando você compra algo que não vai te trazer renda, você simplesmente teve uma despesa. Então, duas coisas importantes, defina um prolabore e faça o reinvestimento. Então, se você fizer isso, e aplicando e reaplicando isso, você vai ter sucesso e você vai crescer na sua empresa. Inclusive, acho que é muito bom esse momento aqui para a gente falar de uma coisa que é um cisma. Já conversei isso bastante com o Júnior, que aqui é que eu acho que precisa da gente pensar, gente, numa separação entre o conceito BEM e um fazedor de tendas. Um fazedor de tendas é aquela pessoa que ele tem algum tipo de negócio, um negócio pequeno, alguma coisa pequena que ele faz para compor renda. Então, aquele negócio que ele faz é para pagar conta mesmo. Ele não tem uma visão empresarial. Fala, bom, se eu conseguir trabalhar 3 dias por semana, ajudando o pedreiro lá da igreja, então eu consigo ter um pouquinho mais de renda, eu pago as contas, compro comida, pago o colégio das crianças e ainda consigo comer uma pizza. Não é ruim, é bom. Conforme nós fizemos a introdução aqui ontem, se os próprios missionários não desenvolverem hoje capacidade de pensar em geração de renda, logo eles não vão ter mais apoio, porque esse modelo já está encerrado. Tendência no mundo todo, certo? Bem compreendido. Agora, que não tem problema, tem gente que faz, eu fiz por muito tempo, mas quando eu comecei a pensar empresarialmente, assim, o meu negócio ele pode ser muito maior do que ele é. Então a coisa mudou de figura e entrou algumas outras formas também de pensar. Tá bom? É bom esse comentário aqui, acho que ele é bem cabível. André, vai lá. A dica que eu dou é formação de equipe. Né? Eu gosto de trabalhar com 3 pilares. Você contrata uma pessoa porque ela tem conhecimento, tem uma formação, um curso superior, especialização. Segundo pilar se ela sabe fazer, né? É diferente você ser formado em algum curso e sabe aplicar o teu conhecimento. E o terceiro motivo é a motivação.
se ela tem motivação de somar na tua empresa, de se desenvolver, de enxergar o teu negócio não só como um funcionário que cumpre aquilo que mandam ele fazer, ele ganha o salário dele, deu o horário dele, tchau, né? Mas no sentido de desenvolver o negócio. Então, é importante, né? O sonho é achar uma pessoa que tenha as 3 qualidades. Ela tem a formação, ela saiba fazer e ela tem a motivação correta para somar dentro da empresa. Então, hoje em dia, você contrata a pessoa pela formação dela, só que você manda embora pela motivação, né? Então, os 3 pilares eles são muito importantes. Então, desenvolver isso na tua equipe, de continuar desenvolvendo o conhecimento dela, se importar com o conhecimento que ela está adquirindo, investir no teu funcionário, teu parceiro, enfim, né, para que ele não fique parado, estagnado naquele conhecimento. Eu acho que isso é suficiente, né? No segundo, de dar oportunidade para ele se desenvolver dentro da sua empresa, né? Conseguir enxergar nele um potencial de talvez realocar ele, talvez ele é a pessoa certa na posição errada, no lugar errado. Quem sabe o perfil dele é muito mais comercial do que produção, enfim, né? E principalmente na motivação, né? Se o funcionário ele sabe, tem o conhecimento teórico e tudo mais, se ele sabe fazer, ele sabe executar o conhecimento dele, só que ele está desmotivado, você está quase perdendo o teu funcionário. Então, investir na vida pessoal do funcionário, no relacionamento com ele, é importantíssimo, né? Então, hoje o pessoal da RH contrata pelo conhecimento que ela tem, se ela sabe fazer um pouco, claro, né? Ou dá uma chance dela aprender a fazer junto com você, mas geralmente a empresa manda embora pela falta de motivação, por mais que ela saiba fazer e tenha o conhecimento, né? Então, a dica é prestar atenção nesses 3 pilares aí. Posso só fazer só acrescentar aqui, falando de desenvolvimento, eu estava ouvindo uma frase esses dias que o empresário fala, pensando assim, e se eu desenvolver o meu funcionário e ele for embora? Mas e se eu não desenvolver e ele ficar? Eu acho que esse é pior, eu não desenvolver e ele ficar. Então, desenvolver é sempre a melhor opção, né? Eu tenho esse exemplo, eu peguei um menino que queria muito aprender a programar, ele estava estudando autodidata, programação, linguagem de programação, a gente contratou ele ficou 3 anos com a gente e ele saiu um programador praticamente sênior. Hoje, no ano passado, ele está morando há 5 anos em Los Angeles e ano passado ele foi contratado para trabalhar dentro do Facebook. Então, para nós é uma alegria muito grande. Sim. É um menino que a gente viu assim ali com 18, 19 anos, ele não tinha o conhecimento, ele não sabia fazer, mas ele tinha a motivação certa. Aí a gente deu o primeiro empurrão. E muitas vezes é o ele próprio se desenvolveu. empresário que também acaba fomentando essa motivação certa, porque aí vem o ministério seu dentro da empresa, né? Fazer com que eles encontrem a motivação correta, né? Para mim, tem duas coisas, né? Sociedade e retenção de diminuição de custo, né? Na hora que você está fazendo a sua empresa crescer. Eu, quando comecei o nome da minha escola, Escola Sem Legendas, certo? Porque Gostei do nome. www.semlegendas.com, certo? Aí, por que a Escola Sem Legendas? É porque as melhores oportunidades não vêm com legendas. Então, você pode tomar uma rasteira a qualquer momento da oportunidade. Ou a oportunidade te dá uma rasteira, ou ela te impulsiona, mas só te impulsiona se você tem a ferramenta certa. Aí o plim-plim, né? Sociedade e diminuição de custo através de parceria. Por exemplo, quando eu comecei a ideia da escola, eu comecei a falar com alguns amigos e esses amigos, um amigo chamou o irmão, depois chamou o outro, mas para mim foram os piores sócios que eu já tive, em tudo. Porque era uma molecada, não falo molecada de idade, mas molecada de atitude. Eu larguei o meu emprego para empreender. Eu estava no seguro-desemprego e as contas estavam chegando. Esse ano, graças a Deus, eu vou conseguir pagar tudo do que ficou desse período que eu não estava conseguindo pagar nada. Glória a Deus. E eu resolvi sair dessa sociedade porque o meu seguro-desemprego estava acabando e a gente tinha uma reunião, tinha um designer, tinha um programador, tinha isso, tinha aquilo outro.
tinha uma equipe. Eu falei, caramba, mano, eu tô começando com uma equipe, legal. Aí, certo, e eles gostavam muito de jogar no computador, né? Eu tinha marcado uma reunião, já estava pé da vida que o projeto não estava dando certo. E aí, teve gente que não apareceu na reunião. Foi lá por Skype e tudo mais. E aí eu liguei, cara, mano, você lembra da nossa reunião que ele marcou? Não posso participar da reunião porque estou jogando. Aí eu, no telefone, eu falei, tu é um moleque. Quer dizer que eu larguei o meu emprego, estou quase tendo que conseguir outro emprego, com salário menor, porque você está jogando, mano. Na outra semana eu acabei com a sociedade. E agora eu não tenho desenvolvedor, não tenho designer, aí ele vai querer me vender aqui, ó. Olha, ele já está te dando problema. Já tô, você já tem que oferecer a solução. Ele já tá me passando cartão, assim, né? Mas hoje eu quero honrar a vida do Henrique, que o Henrique é meu sócio. Levanta a mão aí, mano. O Henrique é meu sócio. Só que ele é o meu sócio que me complementa. Ele não me traz problema. Porque eu sou aquele cara que viaja muito, né? Não viaja, tipo, vai para a Espanha, porque ainda não tem essa grana. Eu viajo muito na maionese. E o Henrique é o cara, opa, Romulo, calma aí. Vamos pensar aqui desse lado aqui, mano. Porque esse aqui vai levar pra gente para um outro lado que não tem nada a ver. Entendeu? Então, sociedade. A sociedade, ela pode te impulsionar ou pode acabar com o seu negócio. Pode acabar com o seu negócio. É um casamento, né? É um Tem casamento. que Então, eu e o Henrique ali, ó. De olho, né? Eu digo que isso, Não nesse sentido que vocês pensam, mas é um casamento societário aí, né? às vezes eu digo que a sociedade às vezes é mais do que um casamento, porque você passa mais horas acordado com o teu sócio do que com a tua esposa. É verdade. Ele não chegou nessa fase ainda, né? Você só não dorme com A gente o sócio, não né? chegou nessa fase. Ele mora em São Paulo, está até querendo se mudar para Blumenau, já desistiu já com esse papo aí, né? Ó, se vocês resolverem casar, não me convida, não. E outra coisa, quando você está montando a sua empresa, você tem um produto. Só que você precisa de vários parceiros, né? Nesse sentido. Por exemplo, a gente está conseguindo sair do MEI. A gente saiu do MEI e está virando Simples Nacional, porque o nosso faturamento já bateu bom, ali. E muitas pessoas pensam, mas vou ter que pagar mais imposto? Graças a Deus, eu tomara que um dia eu pague o máximo de imposto. Certo? Porque a minha empresa vai estar muito grande. Mas só que nesse crescimento, você pode usar o seu produto para os seus parceiros. Então hoje a gente tem contador. Só que a galera da equipe lá são meus alunos, então eu não pago nada de contador. Minha escola foi para Portugal porque os contadores tinham um relacionamento lá em Portugal e falaram, não, tem uma escola que a gente está estudando aqui, hoje minha escola impacta a gente em Portugal. A minha escola está entrando, a gente está planejando para ela entrar no modelo de micro franquia para professores. Semana que vem eu tenho uma reunião com um consultor de micro franquia e eu já descobri que ele quer que a filha dele saiba falar inglês. Opa, Então já vou chegar lá e falar, cara, você tem uma filha? Então... Vamos. Bom. Então só para complementar, essas duas coisas, sociedade pode te impulsionar ou pode te derrubar. É realmente um casamento. Se você casa errado, se você casa errado vai dar problema. Uma hora você vai se acabar aí. E para você não ter que ter custos altos, realmente escolha as parcerias e use o seu produto para isso. Muito bem. Olha, a gente já deu o nosso tempo, então eu vou fazer uma pergunta para a Samara, talvez a Samara explique um pouquinho melhor. E se vocês acharem que vocês têm contribuição para isso também, então só para a gente limitar um pouquinho o tempo, a gente ser bem breve nessa última. Samara, como que um pequeno negócio, de repente, a gente tem aqui um irmão que tem uma oficina mecânica, trabalha na garagem, em casa lá, com uma mecânica. Ou se não, alguém que tem aqui alguém que vai nos ver também depois, isso aqui vai ser tudo gravado, vai ser disponível, vai ficar disponível no site. Mas de repente alguém que tem lá o seu empreendimento. Como é que, de um empreendimento normal, tradicional, onde o meu objetivo final é lucro, como é que uma empresa normal, termos normais, pode se tornar uma empresa genuinamente BAM? Ótima pergunta. Então, qualquer negócio pode se tornar um negócio BAM. Então, não existe um modelo BAM específico. Olha, você segue esse modelo para você ser uma empresa BAM. Não.
Porque a questão do BAN é você trabalhar os princípios. E quais são, né, esses princípios, esses pilares? São os 4 pilares que eu falei. Economicamente, você precisa ser lucrativo. Então, não pode ter medo de ter lucro. Tem que ter mesmo, porque é a partir do lucro que você vai sustentar todo o negócio e poder fazer, né, o emprego, renda e tudo isso. Deixa eu lembrar o que o pastor Emerson falou agora há pouco, a concepção grega, filosófica, que dominou o mundo ali, no começo da era cristã, da onde havia a dicotomia do sacro e do santo. Então, ganhar dinheiro, ter lucro, até mesmo rir, eram pecados capitais. E isso ainda impera em muito dentro dos pilares das nossas igrejas. Aí. Verdade. Então, por exemplo, no teu negócio, o que você precisa entender é se esse teu negócio está sendo viável, lucrativo. Você tem que ter um modelo de negócio buscando ser o mais excelente possível na tua administração, reduzindo custos, fazendo parcerias, né, pagando os teus impostos, fazendo tudo o que for preciso para que você seja lucrativo e rentável. Isso é o pilar econômico. Observa no mercado se aquele teu produto ou serviço tem mercado para ele, né, se ele está sendo competitivo, porque o empreendedor cristão ele tem que ser excelente naquilo que ele entrega. Então, o pilar econômico é esse. Negócios, né, nesse sentido, se olhar isso aí. Pilar social, nós acabamos de falar aqui. Você tem você pensa no desenvolvimento da tua equipe? Então, o pilar social não é apenas você fazer a questão, né, de doação para uma instituição, um projeto social que está fora da tua empresa. Você pode fazer isso? Pode, ok, não tem problema. Mas dentro da tua empresa, você está desenvolvendo o teu funcionário? Como é que você está fazendo isso? Você está dando para ele uma oportunidade de se desenvolver? Né? Então, isso aí, se você faz isso, está fazendo isso, tem um plano para isso, ok. Outra questão. Como que você está tratando a questão ambiental na tua empresa? Às vezes você pode falar para mim assim, Samara, eu sou apenas um escritório simples, uma escola, no caso aqui do Rômulo. Como que eu posso trabalhar a questão ambiental? Bem, dentro lá da tua equipe, do teu escritório, você pode adotar apenas uma garrafinha d'água, evitar os copos plásticos, deixar só para os clientes, ou então parar com copos de vidro, reduzir a questão da luz, colocar algumas, sabe aquelas luzes que acendem automaticamente para você não estar gastando, enfim, tem várias possibilidades, né? Porque tem algumas empresas que trabalham mais impactando mais o ambiente, né? Por exemplo, algumas empresas que mexem, por exemplo, com restaurantes ou outros segmentos industriais que impactam mais o meio ambiente. Então, dependendo do teu segmento, sim, você precisa adotar algumas medidas ali para você ser mordomo ali do meio ambiente. Essa precisa ser uma questão também que você precisa olhar, né? E o quarto e último é o pilar espiritual. Gente, você precisa ser intencional. Aí você pode me perguntar, Paulo, mas como faz isso na prática? Não existe um modelo específico, porque esse modelo você vai achar, porque eu creio que você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te guiar nisso. Mas vou dar alguns exemplos. Em alguns lugares, alguns empresários, eles fornecem um capelão, por exemplo, para a sua empresa, para ir uma vez por semana, porque às vezes você tem ali um funcionário que você sabe que ele está lidando com algum problema familiar, de alcoolismo, ou de drogas, ou de qualquer coisa, precisa de um auxílio nessa parte, tem um capelão ali, que vai lá, né, uma vez por semana. Essa é uma estratégia, mas você pode ter outras. Uma estratégia também pode ser olha, eu vou ser intencional com esse meu gerente aqui, vou sentar toda vez. Quantas vezes você senta com o seu gerente ou com a sua equipe, uma vez por semana, por exemplo, para conversar, para saber, e aí, como é que você está? Como é que está na sua casa? Como é que está com o seu casamento? De você ter essa conversa, ter esse contato, que não é só de trabalho, porque aí nesse momento intencional, você faz o acompanhamento espiritual com ele e faz o discipulado. Então, assim, as estratégias são diversas, mas você pode implementar, você precisa ser intencional. Então, você pode ser um negócio bem em qualquer tamanho, MEI, micro, e qualquer tamanho. O que você precisa é ter essa consciência sacerdotal, de que você é, né, o sacerdote daquele lugar e que aquelas pessoas ali da tua cadeia, os teus clientes, os teus funcionários, os teus parceiros, né, de permuta, são ali, como você já falou aqui, Paulo, o teu público para que Deus está te dando ali essa oportunidade de relacionamento para você poder, né, expandir aí a tua fé. É isso. Acho que...
Som. Dentro disso aí, eu gostaria de falar o exemplo que a gente implantou lá na escola. Nossa escola é uma escola online, que você tem aula ao vivo, e quando eu percebi, a gente se encaixa nesse modelo BAM. A escola de inglês hoje, as escolas grandes, elas sofrem com um problema muito grande, que é a rotatividade de professores. Professor de inglês, na maioria, ganha muito pouco. Eles ganham R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. E trabalha muito. Trabalha muito. Quem é professor de inglês sabe disso. E quando a gente criou a nossa escola é particular e ela é personalizada para a necessidade do aluno. Então, falando desses 4 pilares, né? O econômico. A gente realmente tem uma margem que determina que a gente ganha dinheiro com isso. Eu sobrevivo disso. Hoje eu vivo 100% disso. Então, a gente vende, recebe mensalidade, tudo mais. O social. Existe um grande problema dessa rotatividade. Imagina um grupo de estudantes e aí o professor está dando aula há algum tempo e esse cara desiste de dar aula. Normalmente, por questão de custo, a escola não tem um step, não tem um cara para substituir ali logo de prontidão. Então, eles contratam uma pessoa rápida, 2 semanas de treinamento, colocam esse cara com todos os 80 alunos que aquele outro professor tinha. E imagine esse aluno com um professor que foi treinado ali rapidinho, a qualidade do ensino dele. Então, o social, o que a gente faz para evitar isso? Todo professor microfranqueado que entra para estudar com a gente, ele precisa ter um aluno grátis. Por quê? Porque no nosso treinamento, se ele der aula para mim, eu sei falar inglês, vai ser um teatrinho. Então, ele precisa ter toda a pressão, temperatura de um aluno que não sabe nada. Então, ele primeiro tem um treinamento comigo, depois tem um aluno gratuito, e esse aluno gratuito, a gente tem um aluno que ele realmente é muito carente, ele não teria condição de pagar, e ele está estudando de graça, sendo esse aluno teste. Por quê? Porque um aluno pago, se o professor errar, ele reclama. O aluno gratuito, ele não vai reclamar. Né? Aí o professor consegue ter esse desenvolvimento. Quando ele tem o primeiro aluno pago, ele já está muito mais seguro na metodologia, porque ele passou por todo esse processo aí. Então você abençoou o professor no desenvolvimento e um aluno, né? E o aluno. Uma pessoa. Exatamente. Então, o econômico, eu ganho dinheiro, o professor ganha dinheiro também. Ele fica com 50% ali do negócio. O social, né? A gente tem um ambiental, é uma plataforma online, o cara não gasta gasolina, Sim. não gasta... Tem papel, né? Não, na verdade, ele imprime um negócio, mas é de escolha dele. Mas entendeu? bem menos, né? Bem menos. E o espiritual, aí que a gente percebeu, caramba, isso é um negócio urbano. O aluno, depois de um tempo, ele pode ler. Ele consegue ter uma facilidade na leitura. E para o professor que ele é crente, ele acredita no evangelismo e tudo mais, a melhor leitura para o cara aprender aprender um novo idioma é a Bíblia. Por quê? Porque a gente consegue nivelar a dificuldade. Tem uma Bíblia chamada Easy English Bible. Mas também tem a King James lá, que é... A Nova Almeida, né? Que se deixar, nem Deus olha para aquilo lá, eu não estou entendendo isso. Então, a gente joga esse argumento, cara, melhor material para você aprender a falar inglês é a Bíblia. E tem um monte de gente que nunca leu uma palavra lendo com a gente, lendo a Bíblia com a gente. Então, o cara, ele tem que... Como que é o exercício? Todo dia... Exemplo, né? Aqui. Todo dia, durante 3 vezes no curso, o curso tem 18 meses, ele tem que, durante esses 15 dias, ele tem que mandar uma sequência de coisas no WhatsApp do professor. Ele tem que mandar ele tem que ter uma tela de celular, então ele tem que mandar a foto da tela de celular, um áudio lendo em inglês e depois um áudio lendo em português. Então, ou seja, o cara ele lê com atenção, porque ele está traduzindo, e aí a gente ora que Deus fale com ele. A gente ora para que Deus fale com ele. E já teve tempos que a minha mãe está mal. Já teve coisa que a minha mãe está mal no hospital. Caramba, a gente leu tal coisa lá. Vamos orar por isso? A gente vai orar por você, a gente ora. Olha aí. Isso é muito legal. Alguns anos atrás, ainda no tempo de seminário, eu fiz seminário junto com o pastor Simval aqui. Eu quero pegar o teu contato. E um dia ele me falou de uma pessoa que estava empreendendo aqui em Curitiba. Não, eu vou falar que ele é empresa de business mission. Ele tinha aberto uma
Ele tinha aberto uma... O Conversa pessoal da mesa paralela vai aqui. cortar vocês. E esse sujeito tinha aberto uma big de uma lanchonete, bom patamar, assim, num estilo bom, e que ele tomou a decisão de não vender álcool. O que normalmente a gente pergunta? Cara, esse maluco vai abrir uma lanchonete, sei lá, como é que chama? Um empreendimento desse nível, onde não vai vender bebida alcoólica? E o sujeito fala assim, e mais, não vou abrir domingo ainda. Eu falo, você é louco, esse negócio nunca vai dar certo. Não só deu, que depois ele fez a segunda, né? Então, porque acho que daqui a pouco o Marcelo vai falar um pouco pra gente, no próximo bloco, após o almoço, depois do almoço, tá, gente? Então o Marcelo vai falar algumas coisas pra gente, que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a fazer essas conexões. Então, em primeiro lugar, uma salva de palmas para o pessoal aqui. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu queria dar mais uma palavra agora, só para falar qual é o programa da tarde. Gente, por favor, muito obrigado. Deixa eu falar para vocês, então, a respeito desse bloco aqui, tudo palavras bem breves aqui. Este bloco, você percebeu que ele foi bem mais empresarial. Então, o BEM, se a proposta nossa é o business, negócios como uma missão, a gente precisava de olhar um pouco mais dentro dessa perspectiva de negócios. Por isso que a Samara foi convidada especificamente para falar sobre isso como especialista, para ajudar a gente a entender um pouco mais. Claro, gente, se você na internet, você vai ver mais muita coisa sobre isso, muita gente falando. E até interessante, né? Porque a Samara também está lá falando na internet, o Rômulo, sem se conhecer, já tinha visto ela falando. Então, essa perspectiva de entender um pouco sobre negócios era importante. Mas esse é um bloco. Nós ainda temos mais 2 blocos pela frente. Eu estou bem feliz de poder ter a presença do Marcelo aqui. Vocês vão entender por quê, porque vocês vão ouvir ele daqui a pouco e vocês vão saber por que a gente está especificamente alegre do Marcelo estar aqui com a gente. Então, eu queria só falar para você agora, está pronta aí a projeção? O que a gente vai fazer agora na sequência? Não somente agora na sequência, mas a sequência do congresso. Fizemos o congresso, trabalhamos essa ideia, trabalhamos essa visão, e aí a gente vai para casa e a gente nem lembra mais que esse negócio existe. Não. Então a gente tem a programação para 2 coisas. O follow-up do congresso, em primeiro lugar, é que a gente continue trabalhando em cima de ânimo e direção. Porque eu tenho certeza que vocês estão vendo muitas coisas aqui interessantes e vocês estão com o coração pensando em fazer coisas. Eu conversei com muitos de vocês que estão assim pensando, uau, eu vou chegar em casa e vou fazer algumas coisas. Então a gente não quer que isso pare aqui, certo? Uma segunda coisa, João, deixa na segunda parte para mim, por favor. Obrigado, João. Então a segunda coisa é, tudo isso que você está vendo, como nós já dissemos, tudo que você está vendo aqui de conteúdo, ele vai para o site. Mas junto com o site, a gente já está no plano, já foi conversado com o André. O próximo passo agora é a gente ter cursos de capacitação para pequenos negócios lá no site da agência, para que tem gente vibrando lá em cima. A gente já está com tudo isso. Na verdade, hoje lá na base a gente já está com um curso de panificação e outras coisas lá. A gente está com umas coisas bem legais acontecendo. A gente quer fazer isso, proporcionar para que, em primeiro lugar, a gente possa ajudar com que as missões não parem por falta de recurso financeiro, gente. Esse é talvez, nosso apelo maior aqui como agência missionária. Mas, em segundo lugar, continuar investindo no desenvolvimento de cada um de nós.